Sejam todos muito mais que bem-vindos a mais um podcast Opinião Segura, episódio super especial, aqui diretamente do Centro de Convenções Brasil 21, no ILAB Segurança 2025, organizado pelo Concesp, um evento de grande porte aqui na capital. Brasília, que já é capital, se tornou a capital da segurança pública. Afinal, a gente tem aqui reunido os principais gestores, os conselhos nacionais das principais instituições do sistema de segurança pública. E não poderia ser diferente, temos a presença aqui de diversas autoridades, diversos especialistas, e tenho aqui à minha frente um grande amigo, mentor, um grande professor, Coronel Nelson, que foi meu comandante também no 9º Batalhão, em que eu aprendi muito. Seja muito bem-vindo, comandante. É uma honra ter o senhor aqui. Luciano, o privilégio é meu, agradeço o convite e, como sempre, estou à sua disposição. E eu fico muito feliz de estar tendo a oportunidade de participar de um evento dessa natureza, porque, como falávamos há pouco, eu dizia, esse evento ele tem uma representatividade muito grande, um simbolismo muito grande, porque o que a gente vê historicamente ocorrer no Brasil e outras partes do mundo também, são as empresas de tecnologia fomentando os encontros da segurança pública. Né? E aqui o que você está vendo é exatamente o contrário. Aqui o que nós estamos vendo é a segurança pública conjugando todos os seus esforços para se tornar cada vez mais legítima, cada vez mais representativa. E isso ficou demonstrado na abertura de hoje, com todas as instituições dos 3 níveis da administração pública, federal, estadual e municipal, representados. Então, é indiscutível o papel que essas representações estão ocupando, o espaço que elas estão ocupando, que eu entendo que é um espaço devido e que já deveria ter sido ocupado há algum tempo. Que bom que começou a ser feito dessa maneira. É interessante, o público está de casa aqui, talvez... Acho difícil, mas talvez um ou outro não conheça quem é o Coronel Nelson. O Coronel Nelson é uma grande referência na nossa corporação, Polícia Militar do Distrito Federal, como caveira, um homem de operações especiais, mas também tem uma carreira acadêmica de respeito, doutor, e também um grande mentor, professor, e que deu aula para a maioria do pessoal que está hoje aí na ativa, comandante? Então, a gente se sente muito orgulhoso. O senhor teve um papel muito importante também na nossa DITEL, na incorporação da tecnologia. A gente aproveita e manda um grande abraço ao Coronel Ângelo, que pegou o bastão com o senhor, e ele já passou o bastão também. Então, o senhor é uma grande referência, Coronel, e há bastante tempo até encontro o senhor falou, pô, Luciano, você não vai me levar no podcast? São os desencontros da vida, mas o senhor sempre esteve na minha linha, na minha alça e massa, porque o senhor detém um conhecimento técnico, operacional e, ao mesmo tempo, agora brindado com esse doutorado que o senhor terminou, encerrou, e com as atividades que o senhor tem desempenhado, construindo essa ponte que é importante entre a academia e a polícia. E o senhor tem feito isso muito bem. E eu gostaria que o senhor falasse um pouco dessas experiências e os contributos que o senhor tem a dar aí à segurança pública brasileira. Bom, na verdade, Luciano, a minha vida ela foi uma construção interessante. Você disse, eu costumo dizer que eu vim das hostes das operações especiais, lá da, então, Companhia de Polícia de Choque. Até brinquei com o senhor. Lá da Companhia de Polícia de Choque, mas eu insisto, eram outros tempos, eram outras demandas, eram outros cenários, E a partir ali do início, final dos anos 80, início dos anos 90, eu percebi que haviam outras possibilidades. E aí eu iniciei, paralelamente, uma carreira acadêmica, inclusive como professor da própria, então, Fundação Educacional do Distrito Federal. Eu prestei concurso à época, então eu vivia uma carreira paralela. Eu era policial militar durante o dia e durante a noite eu era professor da Fundação Educacional. E com isso eu fui aprendendo a perceber uma série de fatores que, às vezes, a nossa própria profissão, pelas características que ela tinha, ela trazia certas limitações. Não porque ela seja limitada, mas porque ela impunha determinadas
determinadas, vamos dizer assim, limitações próprias da profissão que não se demonstravam num outro contexto, que era um contexto educacional, e principalmente porque eu lidava com jovens adolescentes e a lida com jovens adolescentes era outra lida, e eu tive que aprender isso. A partir daí, eu iniciei a minha senda, eu diria, na carreira acadêmica, continuei paralelamente, tive fora do Brasil fazendo alguns cursos, me especializando, e ao ponto em que chegou no momento que eu falei, olha, eu preciso avançar um pouco mais, e aí foi quando eu resolvi me inscrever no mestrado, fiz um mestrado na área de gestão de tecnologia, já estava envolvido com tecnologia na corporação desde 96, quando o então comandante Ney Monteiro Guimarães, né, nosso comandante-geral, ele pagou a missão de implantar a área de tecnologia na corporação. Vamos para o desafio. E aí nós iniciamos esse processo, eu preciso me aperfeiçoar, daí veio o mestrado. Esse mestrado, inclusive, o Ângeles fez junto comigo, né? E nesse avanço a gente foi aprendendo essa conexão entre o indivíduo, né, a corporação e a tecnologia, e tentando entender como é que eu conseguiria conjugar isso, né, de maneira tal que a corporação pudesse usufruir adequadamente. E é nessa lida que eu continuo até hoje. Passado alguns anos, essa insatisfação minha continua, né? Eu vou para a Fundação Getúlio Vargas e me torno administrador público, né? Fiz uma especialização em administração pública e acabei me especializando em outras áreas até que surgiu a oportunidade de fazer um doutorado e eu me doutorei em psicologia social e nesse momento eu me encontro me desenvolvendo um pós-doutorado também em psicologia social, cujo tema é educação policial. Tanto do doutorado quanto do pós-doutorado, e minhas pesquisas estão sendo conduzidas nessa área da educação policial, porque eu entendo que, a partir da experiência que eu vivenciei com o Projeto Policial do Futuro, que você conhece, que você teve a oportunidade, em que nós, a Polícia Militar... Polícia Militar. A Polícia Militar, eu acho que teve, assim... um momento extremamente interessante na sua história, que foi o Projeto Policial do Futuro. Na verdade, quando esse projeto foi delineado, e eu não me atrevo a dizer que é um projeto meu, é um projeto da equipe que se consolidava naquele momento, ele tinha a perspectiva de mudar, perspectiva de mudança. A gente não sabia bem que mudanças iriam acontecer, mas a gente sabia que iriam acontecer mudanças, até porque a educação muda, né? A depender de como nós conduzimos o processo educacional, a educação sempre vai produzir transformações. E ela produziu. Eu acho que hoje a corporação tem uma outra face, né? A Polícia Militar do Distrito Federal é uma instituição reconhecida, é uma instituição que tem uma percepção por parte dos demais entes da federação e das outras instituições, um respeito muito grande, uma admiração grande, e eu acho que esse processo acabou contribuindo para que nós chegássemos nesse ponto em que a corporação se encontra. Mas, voltando ao aspecto do evento que nós estamos realizando hoje, eu acho que isso também faz parte desse processo. A própria segurança pública brasileira está amadurecendo pouco a pouco, talvez não na velocidade que nós gostaríamos, né? Mas o mais importante é que eu entendo que, nesse momento, os profissionais da área de segurança pública começam a ser ouvidos, começam a ser percebidos, começam a ocupar o seu lugar, de fato, no sentido de mostrar para os tomadores de decisão, principalmente no âmbito político, que eles são os indivíduos que estão vivenciando os problemas lá na ponta e eles precisam ser considerados no seu processo de tomada de decisão. Então, esse evento ele é um evento que traduz essa legitimidade que, na minha opinião, ela começa a ser pontuada com muito mais ênfase agora nesse evento que está acontecendo. Eu acho que é um marco sensacional. Parabenizo você, inclusive, por estar à frente da notícia relacionada a esse evento, como já esteve recentemente na LAAD. Mas eu entendo que essas oportunidades que nós estamos tendo agora de fazer com que a segurança pública ocupe a sua posição legítima, a sua posição natural, né, no pensar segurança pública no Brasil, que em algum momento ficou relegada a planos como a própria academia,
né, e tão somente a academia, e muitas das vezes relegada às próprias instituições de segurança pública e tão somente a elas, e eu percebo que agora está começando a haver uma interlocução entre os diferentes setores da sociedade, percebendo que a segurança pública, nas palavras do secretário de Segurança, precisa ser vista como integral e integrada. Se a gente não entender a segurança pública desse modo, dificilmente nós vamos perceber que segurança pública é condição sine qua non para a melhoria da qualidade de vida da população. Coronel, nessa primeira fala do senhor a respeito da vossa caminhada na PMDF, eu não poderia deixar de frisar 2 ou 3 importantes marcos, né, que são legados. Eu acho tão bom quando o profissional ele tem essa capacidade de ter deixado legados. E o senhor deixou grandes legados, né? Às vezes a gente mesmo não tem noção, né, daquilo. A gente precisa o outro falar para que a gente possa. Mas e aí eu falo de marcos, eu falo primeiro, e obviamente a gente tem o Coronel Ângeles que o senhor foi um grande mentor para ele, depois as grandes entregas que ele fez também na PM, na questão do planejamento estratégico, na implantação da tecnologia, e o senhor foi um dos principais atores ali na gênese da implantação da tecnologia na Polícia Militar. Inclusive a gente vê algumas fotos que o Coronel Ângelo já me mostrou em algumas palestras, que são interessantes quando chegaram lá os computadores, os 486, né? É verdade. Então, assim, esse marco de ter implantado a tecnologia. E aí, quando a gente faz uma remissão, não é uma remissão não, quando a gente olha a atual situação da segurança pública, com reconhecimento facial, com inteligência artificial, com esse aparato tecnológico à disposição, que já começa a se incorporar no dia a dia do policial, seja na viatura, seja numa câmera corporal. A gente percebe como a tecnologia, hoje o policial militar está dependente dessa tecnologia. E não é à toa que a Ditel, que o senhor ajuda a construir, hoje caminha para ser um departamento, dada a valorização que já se tem hoje e da importância da tecnologia. Então, gostaria de fazer esse recorte. O outro recorte é o policial do futuro, em que o senhor também atuou na gênese e a nomenclatura fantástica policial do futuro, atuando na questão de levar a educação superior para aqueles colegas policiais que não tinham, e muitas outras coisas. Tanto que eu até já comentei para o senhor, quando lá atrás eu tentei fazer o meu mestrado na Universidade de Coimbra e também o meu doutorado, na fundamentação do processo que eu fiz para o governador no sentido de autorizar a minha ida, dos argumentos que eu utilizei foi justamente o projeto policial do futuro, essa caminhada que a Polícia Militar, e obviamente havia necessidade de mestres e doutores, né? E um outro marco, e é importante a gente valorizar os tijolos que foram colocados nessa estrutura que é a PMDF, e o senhor também atuou muito levando a questão da importância da busca pelo conhecimento. O senhor lá também, um dos primeiros oficiais ali a buscar um mestrado, e isso serviu de muito incentivo para vários outros colegas, né? Hoje, eu me lembro que quando a gente implantou o Instituto, nós tínhamos só um doutor que era médico que estava emprestando o diploma para que a gente entrasse com credenciamento, e obviamente a polícia precisou apostar e liberou alguns oficiais para fazer seus mestrados, seus doutorados, como foi o meu caso, e hoje a gente tem um plantel aí de mestres e doutores que é invejável qualquer instituição. Com certeza. A gente tem, eu acho que por baixo aí mais de 30 doutores na PMDF, ativos e inativos, e mais de 200 mestres, né? E o senhor tem uma participação, porque é a questão do exemplo. E eu me lembro, coronel, talvez o senhor não lembre disso, quando tenente, o senhor foi meu comandante, e eu passei no vestibular, na Católica, em Direito. E eu conversando com o senhor sobre esse passo que eu estava dando, que era um sonho meu fazer a faculdade de Direito, depois fiz mestrado em Direito, doutorado em Direito, e o senhor falou, Luciano, que bom, o senhor vibrou que você está buscando conhecimento, mas saiba de uma coisa, quanto mais conhecimento você buscar, mais reflexível. E eu estou tentando buscar aqui a palavra que o senhor usou, mas você vai. O conhecimento também traz problemas. Às vezes a ignorância, muitos se refugiam nela porque não traz muito problema. Ela é confortável. É confortável. E o senhor também falou uma coisa muito interessante.
hoje nós precisamos nos qualificar para receber os novos integrantes que chegam aí e que não é imposição de uma estrela, mas o convencimento através do argumento. E eu lembro disso, e olha aí, já vão aí quase 30 anos desses conselhos que o senhor me deu. Então eu não poderia, coronel, jamais passar desapercebido e fazer esses pontos nas grandes entregas e naquilo que o senhor representa, porque às vezes tem um oficial, tem um colega que não acompanhou, né, a vossa caminhada, é importante a gente trazer. E o resultado é esse, né? O senhor é uma grande referência. Eu me lembro, acho que há uns 6 anos atrás, quando o senhor era professor na Católica, eu fui num evento em que o senhor estava à frente, um seminário, talvez o senhor não se recorde, mas eu olhei assim, o senhor falando ao público, coordenando aquelas atividades com diversas autoridades de amplo conhecimento acadêmico, e o senhor falando, e eu fiquei tão orgulhoso de ver um policial militar ali bem representando a nossa instituição, e é muito importante que a gente preencha esses espaços, né, comandante? Que acabou-se o tempo que se falava, não estudou, vai ser PM. Pois é. Não é mais assim, né, comandante? Ao contrário, né, Luciano? Eu acho que cada vez mais... em primeiro lugar, assim, te agradecer por esse reconhecimento. Não sei se eu posso me considerar merecedor, mas agradeço. Muito merecedor. Agradeço, acho que isso foi uma construção quase que natural na minha vida. Mas, veja bem, pontuando essas coisas que você colocou, a questão da tecnologia sempre foi uma paixão minha. Eu acho que ela tudo que eu fiz na área de tecnologia, ela nasce naturalmente do meu interesse pela área, né? A questão do ensino, eu sempre fui curioso. E essa é a condição sine qua non para você se educar, né? Ser curioso, querer conhecer, querer entender por que as coisas são como elas são. E a questão de trazer para a corporação essa perspectiva e incentivar as pessoas é porque eu acredito nisso para mim e eu acredito nisso para as outras pessoas. Então eu entendo que a corporação deu um passo extremamente significativo quando começou a entender a necessidade de qualificar em altíssimo nível os seus integrantes. A minha preocupação, e aí eu conjugo essas coisas todas, Luciano, no seguinte sentido: a preocupação é da gente ter muito cuidado com o que a gente implementa, para a gente não ter foco muito forte em cima de determinadas coisas e esquecer outras. Por exemplo, você tocou na questão da tecnologia, da inteligência artificial, internet das coisas, né, reconhecimento facial e por aí vai. Tudo isso é o momento que nós estamos vivendo. A tecnologia alcançou determinados pontos do seu desenvolvimento que são, eu diria, algumas décadas atrás, inacreditáveis, mas nós alcançamos. O problema é que eu tenho visto muito na segurança pública também uma despreocupação ou uma preocupação com a tecnologia e uma despreocupação com o ser humano, né? Eu acho que nós não podemos pensar na tecnologia pela tecnologia, porque ela por si só não resolverá os problemas que a gente tem na vida real. A tecnologia, quero insistir, ela é uma modelagem, sempre será uma modelagem. Nós estamos tratando de algoritmos que tentam, a partir de um conjunto de instruções, modelar a vida real. Mas ela nunca será a vida real. A vida real é muito mais complexa do que isso. E a vida real só pode ser enfrentada por seres humanos. Seres humanos é que são capazes de, tendo o suporte adequado, tomar as melhores decisões possíveis. E a segurança pública requer isso. Então a segurança pública hoje precisa olhar para si, enquanto área de conhecimento, precisa olhar para si, aproveitando o melhor que a tecnologia puder entregar para ela, mas, acima de tudo, produzindo ou desenvolvendo o melhor ser humano para atuar na segurança pública que ela puder, com o apoio da tecnologia. Essa eu acho que é o grande desafio que nós temos na segurança pública hoje. Nós vamos ver aqui, a partir de amanhã, várias empresas aqui demonstrando tecnologias de diferentes tipos, diferentes objetivos, mas e as pessoas, né? O secretário colocou isso de uma maneira muito apropriada. Escuta, quem está na ponta somos nós. E muitas das vezes você está na ponta com uma caneta, com um revólver, com somente você e mais ninguém, né? Na melhor das hipóteses, com um celular. Então, como é que eu lido com isso, preparando um ser humano para lidar com esse cenário que é complexo? Eu me recordo, eu estava na Senasp,
e observe bem, essa é uma experiência que eu não esqueço ela nunca. Quando eu recebi o então chefe de polícia do estado do Acre, e eu era diretor de gestão e integração de tecnologia da informação, diretor de gestão e integração da Senasp, e ele veio ver como é que nós podíamos ajudá-lo, porque ele tinha um problema sério. Ele não tinha capacidade de acessar os sistemas do Sinesp, que é o Sistema Nacional de Informação de Segurança Pública, a partir da capital, porque a cidade mais próxima que ele tinha da capital ficava a 700 quilômetros selva adentro. Então, quando havia um problema lá, ele precisava registrar, mas esse registro não poderia ser eletrônico porque ele não tinha sinal de internet para poder fazer esse registro. Então, eles tinham que lidar com esse registro lá, fazer isso em papel, botar isso no malote, colocar no barco e encaminhar para a capital. Isso seria registrado uma semana, 15 dias, um mês depois. Tá, mas o problema persiste. Apesar da não existência da tecnologia, esses policiais que estavam lá a 700 quilômetros no mínimo da capital tinham um problema de segurança pública com o qual eles tinham que lidar. E a pergunta que você sempre faz, estão prontos para isso? Estão em condições, estão qualificados, estão regularmente treinados para lidar com isso? Têm uma clara consciência do seu papel enquanto profissional de segurança pública? Porque é fácil você entrar hoje num chat GPT, por exemplo, e fazer perguntas e obter boas respostas dele, é fácil. Mas e o cara que está lá na frente, ele está pronto para tomar a decisão que ele precisa tomar naquele segundo, naquela fração de segundo que ele tem que tomar? Então, educar os nossos policiais, capacitar os nossos policiais, exigir deles o melhor nível de conhecimento possível das suas profissões, aliados à melhor tecnologia que a instituição puder oferecer a ele, é condição. É condição sem a qual nós nunca teremos uma segurança pública da qual nós possamos, de fato, nos orgulharmos enquanto país, enquanto nação. Então, esses marcos que você coloca são marcos que me desafiaram e que continuam me desafiando e que eu espero que continue desafiando todos os demais policiais militares, civis e, enfim, todos os operadores da segurança pública no Brasil, tal como você, que o faz de diferentes maneiras também, né, ajudando com que os profissionais da segurança pública, através da sua fala, através do seu trabalho na secretaria, através do seu trabalho na Polícia Militar, tenham consciência dos seus respectivos papéis. Porque é disso que se trata. É ter consciência do que você é, do que você precisa fazer e qual é a melhor condição que você tem oferecida pela instituição para você fazer o que você tem que fazer. E, comandante, assim, olhando o histórico do senhor, assim como olhando um pouco o Coronel Ângeles, que eu tenho a oportunidade de trabalhar já há uns 3 ou 4 anos, a gente pode dizer que os senhores estavam à frente do seu tempo, quando imaginaram uma polícia diferente a partir daquilo que já existia na iniciativa privada e na administração, como planejamento estratégico, essas tecnologias incorporando a nossa corporação, incorporando a segurança pública. E também a busca por conhecimento. Né? Então, obviamente, antenado nesse histórico do senhor, eu não poderia deixar de perguntar como é que o senhor imagina a segurança pública a partir daquilo que a gente pode chamar de segurança pública baseada em evidências, que se fala muito, a inteligência artificial, a internet das coisas. Então, como é que o senhor enxerga hoje a segurança pública numa perspectiva de presente e de futuro? Como é que temos que nos preparar para ir ao encontro daquilo que a sociedade espera das forças policiais? Luciano, para mim existe um binômio do qual nós não podemos fugir dele na segurança pública, como eu acho que não podemos fugir em qualquer outra área. É a prática policial aliada à ciência. Ciência aliada à prática policial. Veja bem, nós somos, e eu andei publicando algumas coisas a respeito disso. Sim, acompanho. Historicamente, a segurança pública brasileira é um pouco refratária à teoria, né? Isso. A gente costuma brincar e dizer, olha, nas academias, quando a gente saía da academia, o jargão mais comum era o novinho. Na teoria, na prática, a teoria é outra, né? E, na verdade, não é bem assim. Tá? Não é bem assim. O que a gente precisa entender é que todo o arcabouço de experiência que nós vivenciamos, ele precisa ser transferido. E ele só pode ser transferido se ele for feito de uma maneira adequada. E o modo de fazer isso é metodologicamente. É educando a partir de
de modelos que a própria ciência vem nos ensinando ao longo do tempo. Né? De Então, padrões, né? os padrões, os referenciais. Né? Então, veja bem, quando você fala em segurança pública baseada em evidências, significa dizer, primeiro, que eu preciso ter um referencial teórico para poder comparar com a realidade que eu estou vendo e, a partir daí, produzir um novo conhecimento. Eu vou te dar um exemplo clássico. Né? Você já deve ter ouvido falar de um experimento norte-americano ainda nos anos 60, que era um experimento a respeito de policiamento ostensivo, em que foi feito numa cidade norte-americana, em que chegou-se à conclusão de que aquilo que se fazia até então não era o melhor modo de fazer policiamento ostensivo. Embora parecesse lógico. Embora parecesse ser. Por quê? Porque havia uma crença na prática policial de que aquele era a melhor solução. Mas a ciência, o método, demonstrou que poderia ser feito de outra maneira e melhor. Né? Então eu acho que a segurança pública brasileira, ela ainda que esteja caminhando um pouco devagar, mas ela está indo nesse caminho. Ela está começando a aprender que ela não tem como se afastar da ciência. Ela não tem como se afastar do método científico como um produtor de conhecimento para a sua realidade prática. Então, quando você pega uma instituição como a PMDF, que é a minha referência, né? E outras tantas que nós temos, São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco, enfim, tá? Que são grandes instituições e que, pouco a pouco, estão aprendendo que elas precisam experimentar para depois colocar em prática. Experimentar e colocar em prática. Obter evidência e depois colocar em prática. Porque se eu fizer isso de uma maneira atabalhoada, sem testar o que eu estou me propondo a fazer, eu vou gastar recursos desnecessariamente, eu não vou produzir os resultados que se espera que sejam produzidos e eu não vou justificar a minha ação na segurança pública. Então, eu entendo que a formação policial precisa ser cada vez mais qualificada, precisa estar cada vez mais crítica do ponto de vista do método científico, né? Em busca da evidência efetiva de que algo funciona ou não funciona, né? E aquilo que não funciona não me serve, mas aquilo que funciona eu preciso replicar. E eu, para fechar isso que eu estou te falando, tem um exemplo que eu costumo usar sempre, que é o exemplo da Rocan no Distrito Federal, né? Você deve conhecer um pouco dessa história. A Rocan funcionou muito bem na Asa Sul. Era o princípio do policiamento comunitário, né? Era uma beleza, a população nas quadras achava aquilo maravilhoso. E aí decidiu-se que se ela funcionou na Asa Sul, ela funcionaria também na Asa Norte. E aí colocou-se a Rocan na Asa Norte, né? E funcionou. E aí, era uma Kombi com policiais que desembarcavam, né? Interagiam com a população, faziam patrulhamento ali na área, então funcionava muito bem. Bom, como funcionou na Asa Sul e na Asa Norte, nós vamos levar para o Guará também, e levar para o Guará. E começou a funcionar no Guará, mas parecia que já não estava funcionando como funcionava na Asa Sul e na Asa Norte. Mas funcionou. Aí, alguma mente sábia decidiu que, se funcionou nesses 3 lugares, funcionaria em qualquer lugar e levaram a Rocan para Samambaia. E a Samambaia, nesse momento, era um assentamento que estava em crescimento. Tinha nem asfalto. E a Rocan acabou. Por quê? Porque não havia evidências que regiões com características diferentes daquelas onde funcionou o experimento, a solução funcionaria. E demonstrou que não funcionou. Então, nós precisamos ter na segurança pública... comprometeu todo o projeto, todo o programa. Então, nós precisamos ter coragem, enquanto gestores de segurança pública, de experimentar. Experimentar, testar, e uma vez que ficou demonstrado evidentemente que funciona, eu aplico isso. E onde? Aonde funcione. Né? Aonde funcione. Então, é assim que eu penso a segurança pública do futuro, baseada em evidência, baseada naquilo que funciona, deixando de lado o que não funciona. Apoiado por tecnologia, cada vez mais. Você tem que tomar muito cuidado com a tecnologia hoje, porque ela pode ser extremamente invasiva. Você, como operador do direito, sabe mais do que ninguém a respeito disso. Ela pode ser extremamente invasiva, então nós precisamos saber quais os limites que a tecnologia precisa receber para que nós, enquanto cidadãos, continuemos tendo a liberdade que nos afeta enquanto indivíduos, né? Mas nós precisamos usar a tecnologia a nosso favor. Porque
partindo um pouco das teorias criminais, eu tenho uma convicção, e é uma convicção mesmo, algumas pessoas não concordam comigo, que boa parte da ação criminal é uma escolha, né? Então o indivíduo escolhe fazer isso. E para que ele escolha não fazer isso, ele precisa ter limites. E os limites, muitas das vezes, não estão tão somente na lei, mas tudo aquilo que antecede a lei, e a tecnologia é uma dessas ferramentas, né? E, coronel, o conhecimento ele é transformador. Obviamente, ele nos causa indignação, lembrando lá dos conselhos que o senhor me deu ainda quando eu era tenente, que eu levei, e trago até hoje, né? Mas hoje eu costumo dizer que acabou a época do eu fiz porque quis, né? Hoje a gente vive uma sociedade completamente diferente, e aí não vamos entrar aqui nos detalhes se é melhor foi para pior. É fático. Hoje existe uma LGPD, existe uma série de direitos. O policial hoje nas ruas, ele não jamais deve atuar como ele atuava, por exemplo, antes da Constituição de 88. Claro que não. E o senhor viveu esses dois tempos, né, antes da Constituição de 88. E tudo isso leva, dentro também da conversa e do conselho que o senhor me deu ainda como um jovem tenente, de que as nossas argumentações como chefe para os nossos colaboradores, vamos dizer assim, elas precisam ser baseadas em argumentações. Ou seja, eu estou tomando determinadas atitudes, embora às vezes, dependendo da missão e da situação, eu nem precisasse me justificar. Mas é importante que eu faça, até para que a gente tenha um processo colaborativo, porque é importante que cada um entenda o porquê daquela situação, mesmo na instituição militar. Sem dúvida. E hoje também, para com a sociedade, quando eu, comandante, eu resolvo deslocar um efetivo que está patrulhando numa área para outra área. Então, quando um jornalista pergunta ao oficial, ao comandante, o porquê que ele tomou determinada atitude, ou até num depoimento judicial, numa intervenção judicial, em que o comandante ele é perguntado o porquê daquela ação, ou um jornalista, e é tão bonito quando a gente olha um policial com uma boa argumentação, com um bom conhecimento, com uma boa experiência prática, mas também conhecendo um pouco da criminologia, das teorias explicativas do crime, explicando o porquê daquela ação e deixando, às vezes, até o crítico, o jornalista, sem palavras, né? Então, e isso é conhecimento, é informação. E é isso que o senhor se refere, né? Em que o senhor, há muitas décadas lá atrás, já se antevia, né? E tem procurado desde então, e agora coroado, né? Com larga experiência prática, já na reserva remunerada, já com doutorado e já caminhando aí no pós-doutorado. Então, são pessoas como o senhor que a gente jamais pode deixar de ouvir, né? Porque é importante, comandante, a gente beber da fonte do conhecimento, e o senhor tem muito a nos ofertar. Eu agradeço uma vez mais o reconhecimento, Luciano, mas insisto, isso é parte do meu processo de aprendizagem, tá? Então, assim, ele é contínuo. Ele nunca deixou de existir, vai continuar existindo. Eu até comentava hoje com uma colega, eu estou na fase de condução de um pós-doutorado, mas eu já acabei de fazer a inscrição numa graduação em psicologia, porque eu preciso me inteirar de aspectos relacionados à psicologia. E então, nos próximos 5 anos, eu estou voltando para os bancos escolares da graduação de novo, para, de alguma maneira, buscar esse crescimento que eu acho que eu ainda preciso alcançar. Quando é que eu vou parar? Olha, eu costumo dizer, a hora que o meu mentor lá em cima desligar a chave, aí eu paro. Mas enquanto a chave não for desligada, a gente continua, né? E eu penso que se isso ajuda, se isso serve de referência para as gerações que me sucederam, né, eu considero que a minha missão está cumprida. E que grande exemplo o senhor está dando, viu, comandante? Porque eu já cheguei aos 50 e eu tenho acompanhado alguns colegas que iniciaram a nossa carreira lá atrás, e assim, muitos até já são avós, né? Eu tenho uma filhinha rapinha do Tacho com 4 anos, né? Então, me sinto muito jovem sobre esse aspecto, mas hoje, com 50 anos, eu me considero na melhor fase da minha vida. Sim. E eu espero que quando eu complete
60 eu também vá me considerar. Sim. E ansioso por conhecimento, por informação, nunca me senti tanto motivado. E ao mesmo tempo a gente vê alguns colegas que só estão esperando e assim, às vezes eu até me pergunto se será que eles que não estão certos, né? Mas cada ser humano é um ser humano Né? e essa constante que eu acho que eu me encaixo um pouco nesse perfil do senhor é o cérebro sempre a mil, buscando informações, conhecimento e coisa nova, porque é importante. Água parada cria limo. Sim. E que bom. E eu até brinco, né? Enquanto com o senhor, pô, o senhor está remoçado, tá bom, mas é justamente isso. O homem com objetivos, né? E nessa perspectiva, que nem o senhor, né? Agora querendo fazer um curso de psicologia aí, devotar numa graduação 5 anos, depois de ter feito um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, e animado, porque eu sei e converso muito com o senhor tem diversos projetos, e o senhor fique à vontade de falar deles, né? Eu sei que são muitos, mas fique muito à vontade de falar dos projetos que o senhor tem em mente aí, entregas para a segurança pública, que eu sei que o senhor tem diferentes ações em diferentes setores, na administração pública, na administração privada. O senhor fica à vontade também para falar desses projetos do senhor. Como eu te disse, eu nunca parei, né? Então a gente acaba tendo ideias que são tentadas em se tornar algo objetivo e prático, né? A proposta recente que você tem conhecimento, a gente está pensando em desenvolver ou de estimular a Secretaria de Segurança Pública através aí dessa gestão do secretário Sandro Avelar, por conta da perspectiva que ele tem e da própria equipe que o apoia, no sentido de qualificar, inclusive, as próprias comunidades para que elas possam, de alguma maneira, se tornarem mais capazes de interagir e de se articular com os poderes públicos, e no caso a Secretaria de Segurança em específico, ajudando a segurança pública a encontrar soluções para os seus problemas locais. Então eu continuo sempre pensando que a educação é o melhor caminho, né? E por que não nós, da segurança pública, não nos atribuirmos alguma parte da responsabilidade em ajudar a população a melhorar a sua qualificação para tratar do assunto segurança pública. A partir dos conselhos. A partir dos conselhos e a partir de outras organizações sociais que existam nas comunidades, entendeu? Perfeito. Porque quando você fala de conselho é uma representatividade, você tem outras. Você tem representações dos empresários, você tem representações de diversas, que também são legítimas e que precisam tratar desse assunto. Nada melhor do que você capacitar esses indivíduos para tratar desses assuntos de maneira qualificada. Se tornarem parceiros, né? E aí eles se tornam parceiros porque passam a entender a dimensão do problema. Mínimo denominador comum. Sim. Na verdade, quando você usa a palavra dissonância, que é uma palavra muito própria da psicologia, né? Eu digo assim, a dissonância precisa existir. Exato. Ela precisa existir, você está entendendo? Eu preciso olhar para aquilo que a tecnologia está me entregando e perguntar, é isso mesmo que eu preciso? Entendi. Entendeu? É isso mesmo que enlatado, né? Um conhecimento enlatado. Que o problema requer como solução, porque do contrário você vai ser simplesmente um replicador de uma solução que uma máquina entregou para você e que é uma máquina cujo o único raciocínio que ela faz é elaborar zeros e uns. Eu entendo que há uma necessidade enorme do envolvimento da comunidade no processo de produção de segurança pública. E como é que você produz isso? Primeiro, fazendo com que essa comunidade interaja, fazendo com que ela confie no estamento público, né? Mas para que ela possa interagir e confiar, ela precisa entender como é que o Estado funciona do ponto de vista da segurança pública. Quais são as dificuldades, quais são os problemas que são enfrentados, o que é a criminalidade, o que é o fenômeno criminal de uma maneira mais clara, não é? Por que um determinado fenômeno criminal acontece na área de uma dada comunidade e não acontece em outras? É preciso essa compreensão. Nós estamos falando aí de criminologia, de teorias criminais? Estamos. É essencial que as pessoas comecem a entender por que o crime ocorre e por que ele ocorre de determinado jeito, em determinado lugar, em determinado momento, com determinadas pessoas, não é? Existem determinadas condições que a própria criminologia nos aponta, determinadas condições que são criminogênicas,
que são que favorecem a ocorrência de Então, quando eu intervenho nesse cenário a partir da própria comunidade, eu crio condições para mitigar essa situação. Então, é fundamental, nessa proposta que a gente está, de alguma maneira, elaborando, entender que o objetivo é fazer com que a comunidade se torne melhor qualificada na compreensão do fenômeno criminal, para que ela possa, a partir dela mesma, começar a pensar soluções locais para a solução para os seus problemas criminais. Comandante, infelizmente o tempo é curto. Eu sei que essa vai ser a primeira entrevista de várias, porque a gente tem muita coisa para conversar. Espero o senhor no nosso estúdio em outra ocasião, para que a gente possa dar continuidade aqui. Então, eu fico muito honrado e agradecido, e que bom ter o senhor aqui no nosso podcast Opinião Segura. Luciano, a honra é minha, o privilégio é meu, eu agradeço a oportunidade de poder me manifestar, dizer como eu penso a respeito dessas coisas. Estou à disposição, sempre que você achar que convém me convidar, eu estarei à disposição. E se a gente tiver coisas úteis para dizer para as pessoas que estarão nos ouvindo, eu vou ficar muito honrado e satisfeito. Muito obrigado, comandante. Esse foi mais um episódio super especial do podcast Opinião Segura, uma iniciativa do canal Última Rácio. Lembrando que estamos aqui no ILAB Segurança 2025, um super encontro dos principais gestores da segurança pública brasileira, aqui no Centro de Convenções Brasil 21, Brasília, Distrito Federal, um evento organizado pelo Concesp. Até o próximo podcast Opinião Segura. Forte abraço a todos, força e honra. Muito obrigado, comandante.